Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal Sem Medo de Dirigir. Eu sou Olivia Antônio, sou instrutora de trânsito credenciada pelo Detran há mais de 18 anos. Também sou terapeuta especializada em medos e fobias no trânsito. E este canal é destinado a pessoas que querem superar o seu medo de dirigir, os seus traumas, seus bloqueios, querem ter uma vida livre. E a gente está aqui trazendo sempre notícias, técnicas, ferramentas para você alcançar o seu objetivo, tá bom? Em contrapartida, eu vou pedir para você que está chegando agora e ainda não é inscrita no meu canal, que faça isso agora. Se você está no chat, você clica no xizinho que tem à direita, embaixo do vídeo, você fecha o chat e aí vai aparecer lá, inscrever-se. Em seguida aparece um sininho para você tocar, clicar ali para você escolher todas as notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver vídeo novo. E a gente vai estar sempre com novos assuntos, com mensagens inéditas, com palavras realmente de motivação, de encorajamento para você conseguir realizar o seu sonho, tá ok? E também é muito importante que você curta os vídeos. Se você gosta dos vídeos, se você gosta de me ouvir, gosta do jeito que eu falo, da minha linguagem, então curta os vídeos, porque o YouTube vai entender que você se inscrevendo e você curtindo é um assunto importante, é relevante, merece ser divulgado, merece ser levado para outras pessoas, tá bom? A gente faz isso com muita seriedade, a gente faz o nosso trabalho com muito amor, com muito empenho, com muito carinho, com muito comprometimento com o seu resultado, tá bom? Então, por favor, faça isso agora, não se esqueça. E também, se você conhece alguém que precisa desses conteúdos, precisa dessas palavras, que está na mesma situação que você, com a carteira engavetada, sem conseguir passar no exame, coisas desse tipo, então compartilhe com as suas amigas também, que também vai ajudar muita gente a superar esses bloqueios todos, esse medo de dirigir, tá bom? Então o tema de hoje é: você está presente para o que está presente? É uma frase meio estranha, não é? E essa frase é de um cara que eu admiro muito, ele é empreendedor digital, muito sério, ele é muito íntegro, eu acho o trabalho dele sensacional, e num dos vídeos dele ele fala essa frase. E o que significa você estar presente para o que está presente? Significa que você vive baseado, você vive focada no seu presente, naquilo que você está fazendo, ou você vive no piloto automático? É isso o que significa essa frase, tá bom? E eu quero esmiuçar essa questão de estar presente, porque ela é fundamental. A grande maioria das pessoas hoje em dia vivem como um sonâmbulo ou como um robô. Como eu falei, vivem no piloto automático. A vida passa, o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano passa. A vida passa e a pessoa não se dá conta de nada disso. Isso é realmente estar no piloto automático. Muitas vezes a pessoa acorda já com o celular na mão, já vai fazer as coisas com o celular na mão, respondendo mensagem, acorda atrasada, já tocou o soneca umas 3, 4 vezes, não tem disposição, não está feliz no trabalho. Então tudo vai acontecendo no piloto automático, da forma mais automática possível. E dificilmente a gente encontra alguém que consegue falar de si. Porque essas pessoas, a maioria das pessoas hoje em dia, vive para fora, vive uma vida para fora, uma vida exterior, uma vida voltada para a matéria, para aquilo que é visível, para aquilo que é palpável, para o ter. A maioria das vezes voltada mesmo para o ter. E se ela não consegue falar de si, porque ela não se conhece, não se olha, não se interioriza, ela fala de outras coisas. As pessoas falam de coisas, do tempo, da política, das finanças, do que está acontecendo na TV, nas novelas, no Facebook, falam de coisas. Não falam de si, não falam de ideias, não falam de pessoas, justamente porque não vivem isso, não vivem. E a grande maioria que vive assim. Inclusive, olha só que doido isso. A pessoa assiste os noticiários, assiste os jornais para saber o que fazer no dia seguinte. Qual é a atitude que ela vai tomar baseado naquilo que foi dito. Isso é muito insano, gente. Isso é uma... Eu não consigo nem imaginar uma vida dessa forma.
porque a pessoa realmente não sabe nada de si, não sabe o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela vive realmente baseada na informação dos outros. E olha, hoje em dia nós estamos vivendo a era da maior informação de toda a humanidade. É dito que uma criança de 4 anos tem mais informação do que um rei de Roma, do que Marco Aurélio, por exemplo, na época dele. Olha só. Então é um excesso de informação, porém vazio de autoconhecimento, de vida interior, de essência, de saber quem você realmente é e o que você está fazendo aqui. Isso também leva a uma grande ansiedade, que eu vou falar um pouco mais para frente. E uma outra pessoa que eu admiro muito, que na verdade foi por onde eu comecei a minha vida, esse meu caminho do autoconhecimento, foi o Augusto Cury. Augusto Cury, ele estudou durante 9 anos e escreveu um livro a respeito da psique humana, da mente humana. Ele é psicoterapeuta, ele é escritor, entre outras coisas, e ele catalogou uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado. É atribuída a ele esse conhecimento, essa descoberta. Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela tem tudo a ver com esse modus operandi de vida sem interiorização, sem autoconhecimento, no automático, sem estar presente, vivendo ou no passado ou no futuro, sem realmente saber a cada momento o que é que está passando pela sua mente, o que é que você está querendo, o que é que você está fazendo. É tudo no automático, ok? Então ele estudou isso, ele catalogou, ele desenvolveu todo um tratado, e tem a ver com você realmente não tomar conhecimento com aquilo que está se passando na sua mente. Olha só, a maioria das pessoas, elas não têm a menor ideia de quais são os seus pensamentos. Sabe por quê? Principalmente porque as pessoas acham que elas são os seus pensamentos, que a sua mente é ela, eu sou a minha mente, ou a minha mente sou eu, entende? Quando, na verdade, a sua mente é uma parte do seu corpo e ela nem é a mais importante, na verdade, ela não é a determinante, porque ela é muito limitada, e ela é limitada aos conceitos e às crenças que você tem armazenado no seu inconsciente. É só isso, ela só sabe, ela vai sempre te dar respostas prontas, ela sempre vai te dar respostas a partir do conhecimento pequeno, do pequeno conhecimento, do conhecimento limitado que ela tem a partir das suas experiências, daquilo que você viu, ouviu no mundo. Então, veja, ela é só uma pequena parte de você, uma pequena parte. A gente precisa realmente ir muito mais fundo, e nós temos ferramentas para nos conhecer muito mais, para a gente ter atitudes muito mais assertivas a partir de uma outra fonte, que eu vou falar mais para frente também, tá bom? Então, agora eu queria te fazer um desafio, eu te proponho um desafio. Eu gostaria que você gastasse agora alguns minutinhos e experimentasse ficar em silêncio. Se você está aqui agora comigo, se você está me ouvindo, prestando atenção e fazendo só isso, sem estar olhando outras páginas, sem estar mandando mensagens, se você realmente está presente para esse vídeo, então você fica 5 minutinhos em silêncio, não precisa nem ser 5 minutos, alguns minutos em silêncio, e experimente ouvir os seus pensamentos. Talvez você nunca tenha feito isso. Como é que a gente pode fazer isso? Eu falo de uma maneira bastante didática, que é o seguinte: é como se você saísse de você, se você ficasse de fora, se afastasse, desse um passo para trás e olhasse para a sua mente para saber quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente agora. Sabe qual é o problema de você não saber quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente? É que na maioria deles, dos pensamentos que provêm da mente automática, são pensamentos negativos, são pensamentos de medo, são pensamentos de ansiedade, e eles ficam se multiplicando, e os pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram hábitos, que geram resultados. Então, os resultados que você está tendo hoje são baseados nesses pensamentos que você não conhece. Olha como é profundo isso, como é importante, como é sério você realmente conhecer os seus pensamentos, porque eles vão determinar toda a sua vida, só isso.
tá? Olha a importância disso. Então, tente ouvi-los. No início pode ser bastante desafiador, bastante difícil, mas você pode treinar, fazer isso. Eu treino, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi em 94, justamente com o livro do Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz, e a partir daí eu entendi e comecei a gerenciar os meus pensamentos. Ele diz que nós devemos ser capitães da nossa mente, capitães do nosso navio, tá? E a pessoa que não governa sua mente, não domina sua mente, é um barco à deriva. Isso é muito sério, porque as pessoas estão realmente indo para um abismo emocional, para um abismo mental e não sabem o que fazer com isso, tá? Então, conhecendo os seus pensamentos, você pode descobrir, por exemplo, que são esses pensamentos horríveis de medo, ou de repente você pode se surpreender e até encontrar pensamentos bons, agradáveis, depende do seu nível de presença, principalmente. Se você já conhece, se você já faz isso, então você já sabe, mas se você nunca fez, realmente você vai se surpreender com os pensamentos que você está tendo, tá ok? Esses pensamentos, como eu falei, eles vão desembocar nas atitudes, nas ações, e muitas vezes, e na verdade em grande parte das vezes, também são responsáveis pelas doenças, pelos males provocados no corpo. O corpo é o último estágio de um alerta de algo que está acontecendo errado, já vem vindo errado desde a nossa essência mais interior, tá? Então, hoje em dia as pessoas não suportam sentir dor, ninguém quer sentir dor, e imediatamente procuram um médico e dizem, me dá um remédio aí para eu acabar com essa dor. Às vezes alguns médicos até reclamam de pacientes que só querem realmente tomar um remédio para eliminar aquela dor, para tampar aquela dor, não querem olhar para a causa disso. E se você não olha para a causa, com certeza as consequências vão se repetir sempre. Então você vai passar a sua vida inteira, por exemplo, tomando remédio para dor de cabeça, tomando remédio para ansiedade, tomando remédio para pressão alta e outras coisas mais. Por quê? Porque você está tratando apenas os sintomas. E são as próprias pessoas que pedem isso. Elas não querem nem uma avaliação médica, não querem nem descobrir quais são as causas, elas querem exterminar a dor, acabar com aquilo. Mas a dor é simplesmente o último estágio de aviso do corpo de que você não está bem, de que a sua vida está no piloto automático, tá? E você não sabe para onde isso está indo. Então, como o meu trabalho é ajudar as pessoas a perderem o medo de dirigir, o nosso foco é investigar como esse comportamento influencia, prejudica e muitas vezes até impede que as pessoas alcancem o seu sonho de dirigir. Veja, um comportamento de automatização, um comportamento de piloto automático, com esses pensamentos de medo que ficam rondando o tempo inteiro a cabeça das pessoas, é óbvio que elas vão ser impedidas, é óbvio que esses pensamentos vão impedir que a pessoa realize o seu sonho. Isso é óbvio, tá? Se você só tem medo na sua cabeça, como é que você vai dirigir? Impossível, né? Então, geralmente, quando a pessoa resolve pegar o carro, às vezes tira a habilitação, às vezes compra um carro, decide comprar um carro e ela pega o carro e sai, quando ela para no semáforo, existe uma conversa girando na sua mente. Que conversa é essa? É a sua mente repetindo os pensamentos que estão armazenados lá no seu inconsciente, que você já falou, já repetiu milhões de vezes para você mesma, certo? Então a história é o seguinte: eu tenho medo de dirigir porque eu vou bater o carro. Eu tenho medo de dirigir porque eu não quero atropelar ninguém, eu não quero matar ninguém, e eu tenho medo de caminhão, e eu tenho medo de morro, de ladeira, e etc. Então, quando você está sentada no banco do motorista e você tem toda essa conversa no seu inconsciente, você não percebe, mas essa conversa te deixa paralisada, ela te paralisa e você nem sabe por quê, você nem sabe. Muita gente fala assim pra mim: nossa, eu sou tão ativa, eu sou tão conquistadora em todas as áreas, eu sempre consigo o que eu quero e na hora de dirigir eu não consigo. E eu não entendo por quê, as pessoas não entendem por quê. Muita gente me fala: eu não entendo por que você não dirige, você consegue qualquer coisa e dirigir você não consegue. Então a pessoa está paralisada e ela nem sabe por quê.
tá? E com certeza é por causa dessas conversas interiores aí que ela está desconhecendo, que ela está ignorando. Então, em vários vídeos eu ensino a respeito de frequentar o carro. Frequentar o carro é o primeiro passo para que você comece a desenvolver o hábito com o carro, o hábito de dirigir. É interessante essa questão do hábito, né? Eu sempre digo isso. Nós somos seres de hábitos. Nós desenvolvemos hábitos diariamente. Desenvolvemos uns, acabamos com outros. E você desenvolveu o hábito de não dirigir. Você desenvolveu o hábito de ficar pensando, se preocupando com coisas que possivelmente aconteceriam se você dirigisse. Só que essas coisas nunca vão acontecer, simplesmente porque você não vai dirigir, ok? Então, o que isso tem a ver com o estar presente? O que frequentar o carro tem a ver com estar presente? Tem a ver que a hora que você sentar no banco do motorista para frequentar o carro, para fazer esse treinamento, você vai começar a observar tudo que tem dentro do carro. Você vai prestar atenção, você vai focar, você vai estar totalmente comprometida, totalmente presente, totalmente atenta somente àquele ambiente. Tá? No momento que você estiver lá dentro, no tempo que você estiver lá dentro, seja 15 minutos, seja meia hora, não sei, você tem que estar totalmente presente, totalmente focada em estar dentro do carro, em sentir a textura do banco, sentir a maciez, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é duro, pisar na embreagem com o carro desligado, tudo com o carro desligado, tá, gente? Não precisa nem levar a chave para dentro do carro, ok? É tudo com o carro desligado. Você experimenta a embreagem, experimenta o pedal do freio, experimenta o câmbio, sente o carro, sente o volante, presta atenção em todos os botões, em todos os acessórios que o carro tem. Você vai fazendo isso e vai se habituando com o carro, entende? Além disso, quando você estiver lá dentro, você começa a pensar nos seus medos, mas aí pensar conscientemente para questioná-los. Questione os seus medos. Por que é que eu tenho medo de bater? Eu já bati alguma vez, eu já vi alguém batendo. Por que eu bateria o carro? Questione, porque, como eu falei, como as pessoas acham que elas são a própria mente, ou que a mente é a senhora de todo o seu ser, é o que comanda tudo, ela tem pensamentos, a pessoa tem pensamentos de antecipatórios, de negatividade, de medo, de preocupação, e ela não questiona nada. Não questiona nada, e esses pensamentos nunca vão acontecer, nunca vai se concretizar, porque a pessoa não sai para fazer, entende? Então questione os seus medos, veja se eles são reais, se eles têm fundamento, e principalmente, veja se eles são seus. Às vezes eles não são nem seus. Você sabe que eu li em pelo menos 2 lugares, num livro de um grande, maior filósofo, considerado o maior filósofo de toda a época, de toda a humanidade, que é o Hermes Trismegisto, ou seja, 3 vezes iluminado, né? Trismegisto significa 3 vezes iluminado, e também na ferramenta de terapia Access Consciousness, não é? A técnica Access Consciousness, eles dizem a mesma coisa, em épocas completamente diferentes, não é? Que o Hermes deve ter vivido em torno de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, em torno de 4.000 anos atrás. Mas ele já dizia isso. Existe um inconsciente coletivo e a grande maioria dos nossos pensamentos e comportamentos, até 95%, podem não ser nossos. Tá? E o Access diz a mesma coisa. Então, será que são seus esses medos? Ou será que eles são vindos dessas notícias da televisão que você anda ouvindo? Há anos você anda ouvindo falar de medo, de batidas, de acidentes, de catástrofes, de coisas, e você deixou que o medo fosse a sua essência, se tornasse a sua essência no lugar do amor, da paz, da humanidade, da divindade que nós somos juntos. De repente é isso que está acontecendo, o medo está tomando conta do todo o seu ser, tá? E é por isso que você tem esse tipo de pensamento e você simplesmente não questiona, simplesmente aceita como reais. E eu te convido a pensar também o seguinte, de uma maneira bastante positiva e bastante óbvia também.
E nessas horas, o que você deveria pensar também? Eu não sei dominar o carro, não sei. Mas se eu aprender a fazê-lo, certamente eu vou saber usar as marchas, saber subir morros, saber parar, saber sair, fazer curvas. Se eu aprender, eu vou conseguir fazer essas coisas. Então, a questão não é que eu não sei, eu não posso dominar o carro, eu não consigo dominar o carro. A questão é que você não vai procurar aprender a fazer isso. Entende? E eu não estou dizendo que é por falta de boa vontade de você, não, de esforço, não é nada disso. Às vezes realmente é por causa dessas travas que você tem, que eu estou te explicando. Se você estiver parada num semáforo, por exemplo, e você não conhecer essa conversa interna, essa conversa subconsciente, você vai começar a pensar: eu vou ter que sair, o carro vai morrer, as pessoas vão me xingar, vão buzinar, e aí eu vou travar simplesmente, que é o que acontece, você simplesmente trava. E o que é pior, você vai dizer: isso não é pra mim, tá? Eu não nasci para dirigir, eu acho que eu vou deixar esse negócio de lado mesmo, e aí acaba abandonando o seu sonho. Tudo por causa de pensamentos. E aquilo que era um sonho deixa de ser um sonho e passa a ser um pesadelo. E o que eu ensino para os meus alunos é exatamente se concentrar naquilo que você precisa fazer, naquilo que você deve fazer, não naquilo que você não deve fazer. Anote essa frase, é uma frase profunda, simples, mas que vai mudar completamente a sua vida, tá? É muito simples, mas ela vai mudar a sua vida. Concentre-se em acertar, não em não errar. E você pode até pensar que é a mesma coisa, só que ela é exatamente o oposto. Tem uma distância do tamanho da Terra de uma para outra, tá? Quando você se concentra em não errar, você erra. Porque você está concentrado nos outros, naquilo que os outros estão pensando, você não está presente, a sua mente não está ali naquele momento, o seu corpo, só seu corpo está ali, mas todo o seu pensamento está em outro lugar. Então é impossível você acertar alguma coisa com o pensamento em outra coisa. Imagine que você está fazendo uma comida, um arroz, por exemplo, e você resolve assistir um vídeo ou uma conversa, participar de uma videochamada no celular. A tendência é você esquecer do arroz e ele queimar. Então, se você fizer duas coisas completamente antagônicas, completamente diferentes, e se concentrar na outra, com certeza você vai errar. E é isso que você faz. O que você faz? Você se concentra no carro de trás. O que vão pensar? O carro vai morrer, as pessoas vão me xingar, vão buzinar, entende? E aí, ao invés de você fazer exatamente o que você tem que fazer, você leva toda a sua atenção para aquilo que você não deve, e aí com certeza você vai sair e vai errar. Primeira coisa, as pessoas de trás não sabem que você não sabe. Elas não têm a menor ideia, até o momento que você errar, e errar duas vezes ainda, porque na primeira ainda é comum errar. É bem normal errar, mas na segunda elas vão saber que você não sabe. Segunda, realmente você tem que prestar atenção naquilo que você precisa fazer. E eu ensino também uma técnica muito simples, que é você repetir mentalmente, ou até em voz alta mesmo, aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu tenho que pisar na embreagem, engatar a primeira, depois que o semáforo abrir eu vou soltar o freio, vou soltando a embreagem devagar, aí eu vou acelerar para depois passar a segunda, e aí você falando o que você tem que fazer, você está concentrada naquilo que você tem que fazer. Então a probabilidade de você errar é mínima, é muito menor do que quando você está concentrada no carro de trás, certo? Outra coisa que eu aconselho que você faça, se você tiver muito problema em olhar para trás, é você virar o retrovisor de dentro para você não olhar para trás. Como assim, Olivia? Como é que eu vou dirigir sem aquele retrovisor, sem olhar para trás? Do mesmo jeito que você anda na rua olhando para frente e não para trás. Se você está andando para frente, como é que você está olhando para trás? Experimenta andar na rua andando para frente e olhando para trás para você ver o que acontece. É exatamente isso que você faz no carro. Você anda para frente olhando para trás. Isso não é possível. Inclusive você pode usar a questão de andar a pé para fazer uma comparação com o carro. É muito semelhante.
Essa é uma delas. Se você está andando para frente, você não pode olhar para trás. Outra, as pessoas quando vão ultrapassar, elas diminuem a velocidade. É isso que você faz quando você vai ultrapassar, quando você está a pé? Se você está atrás de uma pessoa e você quer passar essa pessoa, você diminui o passo ou você acelera para poder passar na frente dela? O carro é a mesma coisa. Então você vê, existem semelhanças e você pode até se guiar por isso. Outra coisa que eu ensino, para você andar retinho na rua, você olha para frente e para baixo ao mesmo tempo. Você olha para a calçada e para a faixa do meio. E a gente faz isso quando está andando a pé também. Se você olha só para baixo, você bate a cabeça no poste. Se você olha só para cima, você cai no buraco. Então a gente sempre anda assim, olhando para frente e para baixo ao mesmo tempo. No carro é a mesma coisa, tá? Então vira o retrovisor até você se libertar. E às vezes demora 1 hora, 2 horas. Em geral, quando eu faço isso nas aulas, leva uma aula para a pessoa se libertar. É muito rápido, porque a pessoa realmente percebe que ela, primeiro, que ela não precisa daquele retrovisor para sair, e segundo, que aquilo era a maior causa dela estar errando a saída, porque ela está concentrada no carro de trás. Olha só que interessante. Então, depois até você pode voltar ao retrovisor, claro, você vai usar em outras situações, mas nesse momento não é necessário, tá bom? Então, tudo isso tem a ver com estar presente. Tem a ver com você fazer uma coisa de cada vez também. Estar presente também, um dos exercícios que eu ensino, aplico com as minhas alunas, é justamente de fazer com que elas anotem as atividades que elas fazem e fazer uma coisa de cada vez e terminar essa coisa. Terminar, porque a mensagem que a gente manda para o nosso cérebro quando a gente começa várias coisas e não termina é de que a gente é incapaz. É isso que a gente é, incapaz. E é assim que você se sente em relação a dirigir. Pode ter certeza que tem a ver também com a maneira como você vive, porque da maneira que a gente faz qualquer coisa, a gente faz tudo. Tá? Essa é uma frase também bastante conhecida dentro do autoconhecimento. Do jeito que a gente faz alguma coisa, a gente faz tudo, ok? Então, comece a ter atitudes diferentes. Não dá para esperar resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Na verdade, isso seria uma grande insanidade. Você fazer coisas diferentes esperando resultados iguais ou fazer sempre as mesmas coisas esperando que mude. Isso tem a ver, por exemplo, com as pessoas que querem vencer o medo de dirigir, querem não ter o medo, só que elas não mudam absolutamente nada, elas continuam só afirmando que tem medo, entende? Isso nunca vai mudar, elas vão ter medo para o resto da vida. E, resumindo tudo isso, domine a sua mente para que você possa dominar tanto o seu carro quanto a sua vida. Quem domina a sua mente, domina seu carro e sua vida. E você não pode ser dominada pela sua mente, você tem que dominar, você é maior do que a sua mente. Não deixe esses pensamentos de medo, de antecipação, de preocupação dominarem a sua vida, tá? Porque isso realmente vai te fazer viver no futuro, na ansiedade e não realizar nada no presente. O futuro é o presente agora, tá? O amanhã começa hoje. Se você ficar focada ou no que passou ou no que não aconteceu ainda, que também, na verdade, nenhum dos dois existe, nenhum dos dois nos pertence, porque o passado é perfeito, você não pode mudar nada e o futuro não aconteceu ainda. Então, viver no passado ou no futuro realmente é perder a sua vida, é estar gastando a sua vida inutilmente, como um robô no piloto automático e frustrada em todos os seus sonhos, tá bom? Então, pare, pense e tome as rédeas da sua vida nas suas mãos. É isso que eu desejo para você. Então, se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, se você acha que também vale a pena que outras pessoas saibam, compartilhe. Curta esse vídeo, sempre que você assistir um vídeo aqui no canal, curta, porque isso ajuda muito a gente a fazer esse canal crescer, a levar essa mensagem para mais pessoas. Existem milhões, quiçá 50 milhões de pessoas aí precisando dessa palavra, tá? E você vai poder fazer uma grande contribuição para toda a humanidade, para todo ser humano que está precisando dessa mensagem, se você compartilhar, se você curtir
se inscrever no canal, porque aí o YouTube também se encarrega de divulgar essa mensagem, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui até agora. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja conosco nos próximos vídeos. Sempre vai ter vídeos novos no canal, sempre com essa tônica de despertar a consciência e de tomar as rédeas da sua vida, tomar as ações necessárias para que você realize seu sonho de dirigir. Sempre vai ser essa a tônica dos vídeos, tá ok? Do meu coração para o seu coração. Eu desejo que o seu sonho se realize. Até mais!